Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à Meteomira. Hoje vamos fazer uma coisa completamente diferente, isto tudo em direto. Fiz uma apresentação para preparar a previsão para 30 de julho a 6 de agosto de 2021 e de facto vou fazê-la em direto pela primeira vez. Assim, neste momento temos uma situação, esta é a imagem de satélite do site Meteorológicos atualmente. Temos, portanto, nesta zona, uma precipitação associada à deslocação de uma depressão no Reino Unido para leste e que, como se pode ver, terá a deslocação também no sentido da Península Ibérica. Isto irá mudar o estado do tempo em Portugal continental, com descida das temperaturas, aumento da nubosidade a partir do fim de semana, muito vento também no sábado, e depois uma semana também ela marcada por nubosidade e precipitação. Pelo menos no início, nos primeiros dias, sobretudo a norte e centro, e em especial a oeste das cadeias montanhosas. Temos também uma área de anticiclone que está centrada a oeste dos Açores, oeste-sudoeste, e que a rotação dos ventos permanece de acordo com a seta amarelo, portanto nordeste na região da Madeira, e temos alguma nebulosidade no arquipélago dos Açores e pontualmente precipitação, situação semelhante nas encostas norte superior, nas encostas norte, perdão, da Madeira e também em Porto Santo. Para os próximos dias, esta é a sinótica que será marcada, portanto, com o anticiclone aqui centrado perto dos Açores, com uma depressão na Escandinávia e também com geopotenciais elevados no Oriente Europeu. E entrará, portanto, tempo fresco, muito abaixo do normal, na zona ocidental da Europa e na Escandinávia, e entraremos com temperaturas muito elevadas em Itália, Grécia, Balcãs e o leste europeu. Esta é a sinótica para o início do mês de agosto. Nos Açores, também com temperatura ligeiramente acima do normal, mas manterá a situação de tempo estável, com alguns aguaceiros pontuais. Isto ao longo de toda a semana será uma constante, normalmente durante a noite com alguns aguaceiros, à noite e madrugada, manhã, depois da tarde com melhores abertas. Situação muito semelhante na Ilha da Madeira e em Porto Santo. Portanto, cá está o jet, este acaba por ser o jet da semana, o que marcará a deslocação das depressões ao longo da semana, o jet a baixar também na zona da Península Ibérica, provocando precipitação, sobretudo a norte e centro, com o tempo também a sul a chegar no dia 2 com alguma precipitação fraca, mas será marcadamente acima do Vale do Tejo que poderá chover, e em especial no Minho e do litoral. Portanto, teremos assim influência de norte e o facto do jet, na segunda imagem é preto, andar muito baixo, terá lugar a uns primeiros dias de agosto, até dia 5, bem frescos para o normal em Portugal continental. Teremos hipótese de chuva em vários dias, em especial a norte e centro, e mais moderada a norte e centro-noroeste, a oeste da barreira de condensação. Nos Açores e na Madeira teremos pouca chuva, mas alguns aguaceiros, sobretudo nas noites e manhãs. As tardes estarão mais abertas nos dois arquipélagos. Após dia 5 de agosto, a situação vai mudar a partir de dia 5 de agosto, pelo menos é isso que os modelos que têm estado muito instáveis apontam. A partir de dia 5, em especial a partir de dia 8. Portanto, eu tinha falado há um tempo atrás na questão da Lua Nova, no dia 8 de agosto, e à partida será esse mesmo ponto de viragem gradual, não será imediato, não será tipo passamos dos 25 graus para os 35, mas será gradual e provavelmente mais sentido a partir de meio do mês de agosto, essa mudança deste padrão que temos tido para um novo padrão, para a segunda metade do verão, digamos assim, verão que efetivamente poderá entrar agora a partir de meio de agosto. Esta é a imagem dos geopotenciais, animação desde dia 5 até dia 13. O que é que eu vos vou chamar a atenção? Reparem nas cores muito mais claras neste momento e vão começar a subir. A partir de dia 10, 11, temos aqui as cores vermelhas já a subirem no nosso país, nas nossas latitudes. Portanto, isto é sinal de facto que algo está para mudar. Isto estará para mudar, provavelmente as depressões irão subir mais, irão aqui deslocar-se mais para Nordeste, e permitindo também que o anticiclone acabe por subir. E vocês vão ver aqui nesta imagem também na deslocação do anticiclone. Portanto, neste momento o anticiclone muito longe dos Açores ainda, e a aproximação a partir de dia 8, 9, 10
já aqui a abraçar a Península Ibérica e a costa ocidental de França, como podem ver. Isto é um sinal de facto que está em mudança o estado do tempo, em especial a partir da Lua Nova. Teremos assim, como resumo, a partir da Lua Nova, a tendência para subida de geopotenciais em latitudes mais elevadas, levando depressões mais para norte. Há ainda uma possibilidade de uma bolsa de ar frio ou depressão passar próximo dos Açores. Ainda não está definida esta situação, entre 8 e 11 de agosto. Não está definido se mergulha efetivamente nos Açores, se passa e desloca rapidamente para Nordeste. Provavelmente acaba por deslocar rapidamente para Nordeste. Não querendo dizer que efetivamente não possa deixar uma bolsa de ar frio nos Açores, provocando alguma instabilidade entre os dias 8 a 11 de agosto no arquipélago dos Açores. Portanto, isto vai provocar uma maior subida da crista anticiclónica na Europa sul-ocidental, onde obviamente se inclui Portugal continental e a Madeira. Depois, também, provavelmente, nos Açores, para uma situação mais estável a partir de meio do mês de agosto. Na segunda imagem, podemos ver que o anticiclone se aproxima à Península Ibérica, com tempo mais estável e quente. E é aqui esta zona, como vos tinha dito, isto no início temos aqui as depressões a passar muito próximo e elas começam, de facto, a afastar-se para Nordeste. Olhando até final de agosto, isto, claro, as previsões até final de agosto são previsões ainda muito instáveis. Eu esta semana estava a contar com uma semana relativamente muito quente, portanto com a inversão já do estado do tempo. Isto foi na previsão feita a 30 de junho. Eu tinha apontado que a partir de 20 o tempo começava, as temperaturas começavam a subir e de facto isso também não aconteceu. O que demonstra que estamos a falar apenas de tendências. Não vale a pena dizer, aquele falhou porque previa isto e previa aquilo. Não. Previsões são 3, 5 dias, tendências acima de 5 dias e quase possíveis tendências a partir de 15 dias. Não estamos a falar em nada de muito concreto, mas o que se vê, isto são os mapas de temperatura, de anomalia de temperatura a 2 metros, é que neste momento e até à Lua Nova temos de facto aqui uma anomalia azul, como podem ver, na zona da Península Ibérica. Teremos também uma anomalia muito positiva depois de tudo para o Oriente e na zona da Europa Ocidental e na Escandinávia com anomalias negativas de temperatura. Nos Açores, por contrário, temos aqui de facto o anticiclone a dar anomalia positiva, ligeiramente positiva de temperaturas na Madeira neutra. A partir de meio do mês a situação muda substancialmente. Mantemos ainda aqui alguma anomalia negativa na metade sul do território continental litoral, mas temos também já as anomalias positivas de temperatura a abraçarem praticamente todo o território continental. Isto quer dizer que, de facto, o verão vai começar, quase por certo, o verão vai começar a entrar em um pouco mais de força. Eu não estou a falar em temperaturas, mais uma vez, verão não significa 40 graus em todo o lado. Verão não significa temperaturas acima de 43, né? Isso é uma situação excepcional. Verão significa tempo estável, temperaturas no litoral entre os 28, 30 graus, 32, significa temperaturas no interior entre os 38 e 42 graus no máximo. Isso é, de facto, a minha definição de verão. A minha definição de verão não é 40 graus em tudo o que é território continental. E é importante que fique bem ciente de que o litoral terá sempre tempo mais fresco, pontualmente mais forte, mais quente com a lestada, que poderá aumentar a partir desta fase, em especial a partir de setembro. E de facto os outputs que vamos vendo dão um sinal claro de que setembro poderá ser o melhor mês do verão. Há de facto essa possibilidade e não surpreende de facto porque é a tendência dos tempos modernos o setembro ser cada vez mais, o setembro e diria mesmo até meio de outubro, serem de facto os melhores meses de verão em Portugal. Depois, temos ainda a manter aqui nos Açores aquela anomalia positiva. A Madeira continua com o tempo muito estável, com situações muito estáveis, mas diria que pontualmente também poderá começar a ter subidas da temperatura a partir da segunda quinzena. Em termos portanto, de resumo, temos aqui a partir da Lua Nova a tendência para a subida geopotenciais. Isto é exatamente o mesmo resumo que eu tinha feito para o outro, entretanto acabei por não mudar, mas em suma teremos isso. A partir do dia 8, a Lua Nova, gradualmente o verão vai se instalar na Península Ibérica. E isso parece, na Península Ibérica litoral, portanto na parte de Portugal continental, já que em Espanha tem estado de facto muito calor também por norma. Na Espanha interior, não tanto no noroeste continental espanhol, tal como a semelhança do que está a acontecer no litoral continental.
Em termos de precipitação, manteremos pouca ou nenhuma precipitação, portanto isto é para a partir de meio de agosto, portanto tirando aquela situação que vamos ter agora de precipitação até dia 5, 6, 7 provavelmente, a partir daí não se espera chuvas significativas, teremos uma anomalia neutral negativa de precipitação em praticamente todo o território, mas a partir do início de setembro a situação pode mudar um pouco mais, em especial nos Açores. E aqui chamo a atenção para uma situação que eu já tinha referido no dia 13 de maio, quando fiz um direto. Os Açores estão naturalmente, a partir deste momento, mais sujeitos à atividade tropical. Se os ciclones do Atlântico, como tudo indica, começarem a surgir mais a partir de meados de agosto, é normal que a partir de setembro eles por vezes comecem a curvar para nordeste e leste. E isto acaba por ser, obviamente, um sinal de que os Açores estão expostos a este tipo de situações. E as anomalias positivas de precipitação na região dos Açores e a sudoeste dos Açores marcam de facto essa possibilidade de alguns sistemas tropicais começarem a aproximar-se do arquipélago. Aqui no território continental temos de facto ainda anomalia negativa de precipitação, também na Madeira. Portanto, à partida, tudo indica que o início de setembro será marcado por tempo anticiclónico na Península Ibérica e na Madeira. E foi esta a previsão, primeira vez feito em direto, peço desculpa se me engasguei algumas vezes. Espero que continuem com a Meteomira, desejo-vos um resto de uma ótima semana, um excelente fim de semana. E não se esperem que o verão acabará por chegar. Muito complicado o início de agosto, vai ser um início de agosto frio, vai ser um início de agosto com chuva, vai ser um início de agosto com vento. Sábado, muito vento, atenção ao sábado, que vai ter vento forte, não só no litoral, mas também em grande parte também no interior. E portanto, a partir do domingo volta a precipitação, mas haja esperança, porque a partir de dia 8 eu penso que gradualmente, não digo que seja de um dia para o outro, mas gradualmente as temperaturas vão começar a subir, o tempo vai estabilizar, o vento vai ter obviamente que começar a diminuir, a nortada vai reduzir, a temperatura da água do mar, que está de facto muito baixa, vai começar a subir provavelmente a partir da segunda quinzena, também com o incremento da circulação de leste. E portanto haja esperança, o verão não acabou, antes pelo contrário. Em termos climáticos, e já que se fala tanto em mudanças climáticas, eu penso que o nosso verão está desajustado, completamente desajustado. Nós temos a definição de verão climático em Portugal de 1 de junho a 31 de agosto, mas na verdade o nosso verão climático começa a ser cada vez mais de 1 de agosto a 30 de setembro, de 1 de agosto a 15 de outubro. É a minha noção cada vez mais recorrente do que é o verão climático em Portugal. Claro que no sul e no interior essa noção também não é bem assim, ele começa sempre mais cedo, o calor começa ainda muitas vezes em junho, mas à escala global, à escala geral do território continental, e falo aqui do território continental, peço desculpa, à questão das ilhas, porque de facto nas ilhas a situação é um pouco diferente. Na Madeira, por exemplo, só acaba por subir mais quando efetivamente temos a dorsal africana em cima da Península Ibérica e Madeira, nesse caso temos uma subida normal também na Madeira, e isso é à custa muitas vezes de mau tempo nos Açores. Por isso, falar em bom tempo num lado é muitas vezes falar em mau tempo no outro. Daí que para estar calor e subir bastante a temperatura, por exemplo em Portugal continental e na Madeira, muitas vezes estamos a dizer nos Açores a coisa não vai estar tão boa, vai estar sujeita a trovoadas, vai estar sujeita a precipitação. Por isso, o que eu digo é que de facto a nível de território continental é cada vez mais frequente olharmos para isto como 15 de julho, vai lá, ponto de números altos, 15 de julho até 15 de outubro, como os novos padrões de verão em território continental. A partir dessa 15 de outubro, de facto, é normal começar o tempo a inverter para tempo mais outonal, mais ventoso, com as tempestades a aproximarem-se, isso tudo, mas quando pensamos que o verão está a acabar, eu quero desmistificar essa ideia. O verão não está a acabar. Eu recordo que no dia 13 de maio disse isso mesmo,
Não desesperem porque neste dia não está bom, não desesperem porque em junho vai estar assim, porque vai estar, eu disse na altura que ia estar tempo invernal até muito tarde, até quase finais de julho. Na verdade ele vai entrar ainda em agosto, mas não vamos desesperar, o verão vai acabar por chegar. E como disse no site da Meteomira, que podem consultar em www.meteomira.com, será certamente umas férias boas para quem tirou a partir da segunda quinzena de agosto e durante o mês de setembro. Fiquem então muito bem, fiquem com o Meteomira. Se quiserem partilhar os conteúdos, estão à vontade, visitem a nossa página, é a melhor alegria que nos podem dar é visitar a nossa página, partilhar o seu conteúdo e ajudar a Meteomira. Muito obrigado pela atenção e muito boa tarde. Com licença.